e vai. Irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estaremos aí trazendo uma palavra, né? Uma mensagem neste culto da família. Nada melhor do que falarmos sobre esse tema, né? Que eu coloquei aí para a gente estar meditando, que é irmãos em Cristo, né? Uma família, já que é o culto da família, né? É nada melhor do que estarmos entre irmãos, né? Esse tema me veio à mente por o simples fato, irmãos, de eu ficar assim preocupado, sabe? Eu fiquei um tanto quanto preocupado com relação a essa questão de irmão, né? De podermos estar aí chamando, convivendo com as pessoas e termos essa liberdade de sermos irmãos em Cristo, né? O que me preocupou? Me preocupou pelo seguinte fato, né? Quando nós, nessa era que nós vivemos hoje, que nós estamos aí na era da informação, né? Nunca tivemos tanto acesso assim à informação, né? E através aí principalmente da internet, né? Todos nós podemos estar aí conectados no mundo todo, não apenas as pessoas que têm uma certa renda, né, que têm condições de comprarem os melhores celulares, os melhores computadores, mas como também qualquer cidadão, né, ele pode ter acesso à informação e informação de qualidade e também informação sem qualidade, né? Então, eu acompanhando esse tempo de internet, né? Porque eu sou do tempo que não existia isso daí. Eu sou do tempo que não existia sequer celular. Quando o celular surgiu, eu nunca imaginei que um dia eu teria um celular. Porque o celular era coisa de executivo, né? Pessoas que tinham uma situação financeira bem privilegiada para ter condições de adquirir um tijolão, né? Os famosos tijolões. Quando o meu colega ele falou para mim, Valdo, compra um celular para você, porque eu estava sem telefone, eu entrei num plano de telefone, que na minha época um telefone ele tinha um valor de um automóvel, né? Não era fácil de adquirir um telefone. Alugavam-se telefone, assim como alugam uma casa, né? Não era algo assim muito fácil de conseguir. Não quis dizer de um celular. Quando esse meu colega ele falou, Valdo, você está querendo comprar um telefone, compre um celular. Eu dei risada, né? Vamos dizer assim, porque era algo impossível de imaginar que hoje, né, todos nós temos acesso aí aos celulares, né? Então isso daí difundiu muito a informação e então, irmãos, e eu acompanhando a questão ligada à internet, eu percebi o seguinte, que quando você entrava aí nas redes sociais, você entrava no YouTube, era muito comum as discussões entre os ateus e os não ateus, né? Eu cheguei a fazer um blog para mim, exatamente com esse tema, com essa preocupação de poder estar refutando os ateus que estavam assim difundindo muito, né, na internet as suas ideias, os seus pensamentos. Então, mas o que eu percebi foi o seguinte, que um verdadeiro batalhão, né, de irmãos, de evangélicos, começaram também a refutar esses ateus. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque deu à luz muitos questionamentos e a verdade sempre ela caminha, ela sempre vem à tona. Teve um grande sábio que ele até falou o seguinte, a verdade ela tem a perninha curta, anda devagar, mas ela sempre chega, né? E realmente eu achei assim, muito interessante, porque os irmãos que têm
questionado, né, entrado nesses embates com os ateus, ele sempre aparece com uns argumentos muito fortes, né? Isso daí me despertou mesmo uma necessidade de me aprofundar mais. Eu me aprofundei muito, principalmente na parte científica, né? Ligado aí às últimas descobertas científicas, né? Que nos leva a entender que realmente a existência de um ser inteligente, porque a informação, ela faz parte da vida, né? Não existe vida sem informação, e a informação é algo abstrato, não é algo que podemos tocar, né, palpar, não está ligado ela não está ligada aí com o mundo material, né? Então, e a informação existente no DNA é uma informação que ela não é natural, né? Então, isso daí me despertou muita curiosidade e aprendi muito sobre isso, sabe, irmãos? Mas o que me levou à preocupação, inclusive, a necessidade de trazer esta mensagem nesta noite? Porque esses embates trouxeram um divisor de água, né, na internet sobre os ateus e os não ateus. Então, todos aqueles que se dizem crer em Deus, eles se uniram, né, através da internet. Existiu aí, vamos colocar entre aspas, aí um certo comunismo, né, a grosso modo, né? Ou seja, existia ali uma unidade entre as pessoas que acreditavam em Deus. Ou seja ele espírita, seja ele muçulmano, tem muitos pensadores muçulmanos, inclusive filósofos muçulmanos, que eles refutavam muito bem esta questão da existência de Deus, né? Um dos maiores, eu não me lembro do nome dele, mas um dos maiores filósofos, né, que bateu de frente nessa questão sobre a existência de Deus, ele era um muçulmano, né? E ele, usando da filosofia, não do Alcorão, ele trouxe bons argumentos para que as pessoas pudessem acreditar na existência de Deus, né? Então, irmãos, então, o que acontece, o que eu percebi, né, que aconteceu e tem, hoje nem tanto, mas na época, né, esse divisor de água realmente estava existindo entre os que acreditavam em Deus e os que não acreditavam em Deus, né? Ou seja, seja ele espírita, ou muçulmano, ou católico, ou evangélico, né? Diferentes linhas de teologia, mas todos estavam unidos num único pensamento, que era de que Deus existe, né? E teve até uma pregação que eu fiz, né, sobre essa rotulagem, né, que hoje em dia as pessoas gostam de fazer, e isso não é algo muito bom. Por quê? Porque você coloca tudo dentro de um mesmo saco, né? E na verdade isso não traz um desserviço para a verdade, para o reino de Deus, porque a partir do momento que essa unidade passa a existir entre aqueles que acreditam em Deus e os que não acreditam em Deus, leva a entender o quê? Que a crença em Deus é o suficiente para a salvação, né? Ou seja, se a pessoa crê em Deus, ela passa automaticamente, ela passa a ser um irmão, né? É seu irmão. Afinal, quem nunca ouviu dizer que todos somos filhos de Deus, não é mesmo? Né? Então, isso daí leva a essa falsa crença, né, de que todos somos irmãos. O que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala que todos nós somos iguais diante de Deus, né? Que todos nós, inclusive essa é uma premissa muito importante, que refuta qualquer tipo de casta, né, de seres mais evoluídos do que os outros, né? Então, mas isto, a palavra de Deus deixa claro que todos nós somos iguais diante de Deus, mas não quer dizer que todos nós somos irmãos. Logo mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre essa questão, né, de sermos irmãos em Cristo,
né? Então, e quando veio também aí a discussão que hoje, eu acredito eu, né, que mais tem eminência aí nas redes sociais, que é o que está dentro da esfera, são os embates na esfera da política, né? Também existe aí um divisor de água, que eu acho que também traz um desserviço para o reino de Deus, até certo ponto, tá, irmãos? Até certo ponto. Que quando se trata de política, é muito comum, né? As pessoas separarem em dois blocos, vamos dizer assim, em dois pavimentos. Um pavimento que seria o pavimento dos cristãos, né? Aqueles que colocam, né, as questões políticas, né, dentro da esfera do cristianismo, né, dentro da moral judaico-cristã, e existe o outro lado que não, que são até conhecidos aí no mundo como os progressistas, né, que não olham por esse lado aí da moral, né, a moral judaico-cristã. Pelo contrário, eles pretendem assim até, eles combatem esse pensamento, né? Eles trabalham para que seja desconstruído, né? Que seja desconstruída esta moral judaico-cristã, os pilares do Ocidente, né? Quem tem participado dessas discussões pela internet, né? Pelas as redes sociais, conhece, sabe muito bem, né? Que a nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela é firmada num tripé, né? Que são os valores judaicos cristãos, o direito romano e a filosofia grega, né? E esses pilares eles são combatidos pelo o outro lado das águas, né? Já que existe um divisor de água, que são os progressistas. E cada vez mais tem se acentuado, está cada vez mais acirrada este combate, esse embate, né? Essa discussão. Isso é importante, até certo ponto, queridos irmãos, eu vejo uma importância. Né? Isso aí despertou a sociedade, inclusive o povo de Deus, que era um povo praticamente apolíticos, né? Que não se preocupavam com essa questão de governo, né? Quando a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, isso não quer dizer que nós vamos estar lutando para que o reino de Deus não seja prejudicado, né? Através de leis, legislações, né? Contrário ao Evangelho, que de alguma forma eles tentam, de várias formas, né? Eles combatem, né? Isso tem realmente a sua importância, esse despertar que o povo de Deus ele teve com relação à política. O que nós não podemos esquecer, irmãos, é que nós estamos aqui, existe uma incumbência, né, que Jesus deixou para nós, que é de levar a palavra de Deus, né? Alguns pastores na teologia falam de uma grande comissão, né? Eu concordo, existe uma grande comissão, que são dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, de levar o evangelho a toda criatura, né? Essa incumbência, o Senhor Jesus ele falou isso diretamente. Ele nem disse isso através dos apóstolos, mas ele diretamente, que nós podemos, essa grande incumbência, nós podemos ler no livro de Mateus, né? No final do livro de Mateus, uma das últimas palavras do Senhor Jesus, Mateus 28, que diz assim, vamos ler a palavra, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19, que diz assim, portanto,
Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Então, o Senhor deixou muito claro, né, irmãos, essa responsabilidade que nós temos como servos de Deus, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Então, nós temos que ter cuidado, tá? De não extraviarmos de alguma forma este mandado, esse pedido. Eu tenho isso até como uma ordem, né, do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos levar o Evangelho. Né? Então, nesses embates, nós temos que ter muito cuidado para que a palavra, né, a nossa pregação perca a força. Né? A nossa pregação ela perca a autoridade. Tá certo? Nós não podemos confundir, trazer esta confusão na nossa mente. Porque, conforme, principalmente o pastor Hélio Piovesan, ele tem colocado muito aqui para a gente nos atentarmos com Satanás, que ele está aí com a intenção de enganar. Né? Ele quer enganar. E ele vai enganar não é através de um chifre, né? Ele ali com 2 chifres terríveis, todo de vermelho, e soltando fogo pela boca. Né? Desse jeito, dessa forma, ele não vai enganar ninguém. Né? Ele engana pela sua sutilidade. Ele é um ser muito inteligente, né? Ele excede a inteligência inteligência ao homem, né? E o papel dele, ele trabalha com o propósito de enganar. Sabe? E uma das formas dele enganar o homem é isso daí, fazer com que nós nos venhamos a distrair com as questões, a luta, né, que nós temos aí para preservar na sociedade, a nossa moral judaico-cristã, né? Tomar isso como uma bandeira e sair guerreando, né? Ao ponto que nós devemos ter autoridade em levar a palavra. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com relação a isso, porque só existe uma forma, né, das pessoas serem salvas, é através da mensagem, é através do ir levar o evangelho, levar a palavra. E o Senhor nos deixa muito claro que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Nós não podemos guerrear contra as almas, contra as vidas. Nós devemos olhar com olhos de amor e de compaixão, né, por aqueles que estão muitas das vezes presos, né, numa doutrina, uma doutrinação que vem desde criança. Né? É uma doutrinação, aquilo que é colocado, né, nas mentes das pessoas através de verdadeiras lavagens cerebrais, para que os nossos jovens, né, não consigam, não venham a perceber, né, realmente a gravidade da ideologia em que eles estão metidos. Né? Então, é necessário, irmãos, nós agirmos com amor para com estas almas. Eu digo isso para vocês pelo seguinte fato, que eu já sofri esse tipo de situação, né? Eu sei o que é ser um roqueiro, né? Amante do rock, um fanatismo extremo. Eu sei que para sair disso daí, irmãos, é muito difícil, né? Para um jovem sair de uma ideologia, sair de um feminismo, né? Irmãos, isso daí é algo não é fácil, sabe? Não sai assim não é uma decisão simples que a pessoa vai tomar em sair disso daí. Para mim sair foi eu me converter a Jesus Cristo. Né? Eu me converti a Jesus Cristo porque eu ouvi a palavra, eu confiei naquele que me trouxe a mensagem. Então a igreja, ela tem de ser algo confiante, né? As almas têm de confiar na igreja, no papel da igreja.
né? Que é de salvar almas, de que é de povoar o céu, né? Não se preocupar aqui com este mundo, mas preocupar com o século vindouro, né? Então nós temos de ter muito cuidado com relação a isto, né? Sermos luz, né, neste mundo, né? Sol na terra, sabe? E levar e amar essas pessoas e levar a mensagem. Concordar jamais, né, irmãos? Nós não vamos concordar com essa ideologia, né? E não vamos fingir que nada está acontecendo, mas nós temos de ter este cuidado, sabe, irmãos, de cumprirmos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, né? De amar essas almas. E eu tenho alguns colegas, né, de muito tempo, de escola, de colégio, de universidade, né? E eles sempre entram em contato comigo, me mandam uns vídeos, sabe, uns vídeos terríveis, né? Eu posso dizer, ligado à política, né? Então a gente nota que eles estão ainda presos naquele pensamento revolucionário, né? Então, muitas das vezes nós somos tentados a entrar no embate, a entrar numa discussão, sabe? Muitas das vezes. Mas nós temos, sabe, irmão, de ter esse discernimento, de amar aquelas almas, Várias vezes eu pensei em sair, sabe? Sair, em bloquear, mas não. Eu estou ali, talvez eu seja, né, a última chance, a última oportunidade que aquela pessoa vai ter para ouvir a mensagem do Senhor Jesus. E talvez você seja a última pessoa, tá? Que pode levar uma determinada vida a conhecer a verdade, a conhecer Jesus Cristo. Então, necessário é que você tenha essa percepção, né? Creia sempre que não é por acaso que as pessoas cruzam o seu caminho, né? E nós não podemos falhar como servo de Deus, né? Querendo defender uma determinada situação, mas vamos ter paciência. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos sejamos longânimos, né? Longânimos, a longanimidade, sabe, irmão? O que quer dizer isso daí? Ser longânimo é você conseguir absolver, né, os insultos, você ser resiliente, né? Você conseguir receber insultos sem revidar, né? Absolver aquilo. Então, isto é necessário. O Senhor Jesus espera isso de você, com certeza, né? Que você consiga levar a mensagem para essas pessoas, né? Então, e com relação, sabe, irmãos em Cristo, a preocupação que eu tive foi exatamente essa daí, né? É esse embate na esfera política que tem colocado um divisor de água entre cristãos e não cristãos, né? Cristãos e não cristãos. Ou seja, é cristão, então muitos já têm rotulado os cristãos. Ah, não, é cristão, é de direita, é conservador, para mim não serve. Sabe? Nós não podemos estar assim rotulados nessa questão. Nós temos de ser conhecidos como pessoas que temos uma missão, que é de levar o evangelho, levar o amor para as pessoas, né? O cristão, ele tem de ser conhecido como pessoas mansas, como pessoas humildes, como pessoas tolerantes, como pessoas que se importa pelas vidas, que se importa pela alegria das pessoas, né? Nós temos de ser rotulados como isto, né? Pessoas que são parecidas com Jesus Cristo, né? Pessoas parecidas com Jesus Cristo. E olha, Jesus Cristo, irmãos, glórias a Ele, né? Jesus Cristo, se você for observar, ele é honrado até no meio das pessoas que não
que não gostam da igreja, né? Eles reconhecem o senhorio do Senhor Jesus Cristo, né? Como uma pessoa que veio trazer o amor para a terra, né? Para as pessoas, né? Então, vamos cumprir o nosso papel aqui, essa incumbência de fazer discípulos, de levar o evangelho. Quando o apóstolo Paulo ele disse que nós devemos nos fazer de grego para os gregos, né? De lei para os que têm lei, de sem lei para os que não têm a lei, ele quis dizer exatamente isso, né? Que nós devemos termos todo o cuidado para não sermos cancelados, né? Todo cuidado para não sermos cancelados, e sim podermos entrar em qualquer ambiente, para que nós possamos ter toda a liberdade de levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, uma preocupação que eu tive foi esta separação, sabe, irmãos? De cristãos para não cristãos. E quando você é rotulado, né, no mundo político como sendo os cristãos, né, separado desta forma, ali já entra, irmãos, dentro de um pacote, todo mundo que acredita, que se diz cristão. E isso tem me preocupado muito também, né? Então está existindo uma certa unidade, sabe, ecumênica entre os cristãos. Nós temos de ter muito cuidado com isso, sabe? Por que que nós devemos ter cuidado com isto? Porque o motivo da minha preocupação é esta, né? Nem todo caminho leva a Deus, tá? Nem todo caminho leva a Deus. Isso daí é unânime entre os cristãos, né? Pelo menos grande parte deles. Mas todos que se dizem cristãos chegará a Deus, né? Então, eis a questão. Todos que se dizem cristãos, todos chegarão a Deus, né? Então, esta é a minha preocupação. Por quê? Porque está existindo, sabe, irmãos, caminhando para isto, esse ecumenismo, esta falsa unidade, né? Que está havendo esta separação, essa unidade, ela está acontecendo através da política, tá certo? Então, é cristão? Tem os valores judaico-cristãos? Tem. Então, todos são iguais, todos já estão em Cristo, todos já são salvos em Cristo Jesus, né? Então, isso tem acontecido com muitos irmãos em Cristo, né? Muitos irmãos têm caminhado por isso que acredito eu ser aí um grande engano, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, elas não deixam muito claro que, sabe, irmãos, que todos nós somos filhos de Deus. Não somos filhos de Deus. Nem todos somos. Nós somos criaturas de Deus. Tá certo? Então, para que você possa ser um cristão, necessário é que você seja o quê? Um filho de Deus, né? Então, muitos que se dizem cristãos não são filhos de Deus, tá? Por que eu digo isso? Porque a palavra, elas não deixam muito clara, né? Que o único filho que Deus tem, tá? O único filho que Deus tem é Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus chama ele de unigênito, né? Unigênito seria o quê? Seria o primeiro filho. Ou seja, ou melhor, o único filho. Unigênito, único filho, né? Então, quando nós lemos lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 18, isso daí deixa muito claro. Eu creio que todos vocês conhecem, né, irmãos? Que estão aqui assistindo, ouvindo esta pregação. Mas é interessante, vamos ler para que fique gravado, né? João, capítulo 1, versículo 18.
que diz assim. Aldo, Diga. tá aparecendo a Bíblia aí? Eu estou fazendo compartilhamento, mas eu não tenho certeza. Não, eu não estou vendo. No Para meu mim tá. celular Para mim tá. tá. Ok, ok. Para mim não está. Então Mas deve ser conexão, mas eu tô disponibilizando aqui, tá, Aldo? tudo bem. Bom, João, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, aqui, irmãos, fica muito claro, né? Que Deus, que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, né? Então, esta história de que todos nós somos irmãos, isso não é verdade. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos amou. Deus amou, nos amou de tal maneira que deu seu único filho, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Isso daí está em João, no capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Está aí, o seu único filho. Então, irmãos, por que eu estou insistindo em ler, né, que Jesus Cristo é o unigênito? O que eu quero deixar claro é que nós, irmãos, o homem é uma criatura de Deus, ele não é filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele é o Filho de Deus. Mas nós notamos também na palavra, na Bíblia, que vamos ler Romanos 8, 29. Em Romanos 8, 29, Jesus ele já é aqui conhecido, né? Não como unigênito, mas sim como primogênito, né? Conforme diz assim, ó, Romanos no capítulo 8, no versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, aqui, ó, este é o grande plano de Deus, irmãos. Este é o grande plano de Deus, né? É de produzir, fazer, né, filhos de Deus. Tá? Esse é o grande mistério, né? Que o homem ele se torna o irmão um dos outros a partir do momento que ele se torna o filho de Deus. Né? O que nós acabamos de ler aqui que Jesus Cristo ele passa a ser conhecido aqui na Bíblia como não mais como unigênito, como primogênito. Por quê? Porque a obra dele já foi consumada, né? Então, ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Também é um versículo que o pastor Hélio ele gosta muito de falar sobre esse versículo, né? Eu percebo que deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque foi consumado. Ele venceu todas as coisas, né? E ele, de unigênito, Jesus Cristo passa a ser o primogênito, né? Então, isso daí é algo muito importante. Então, quando eu falo assim em sermos irmãos em Cristo, que inclusive é o título dessa pregação, somos irmãos em Cristo, o, o que quer dizer o seguinte, meus queridos, que necessário é que o homem ele seja adotado, né, por Jesus Cristo, né, como e se torne o quê? Irmão de Jesus, né? Ele sendo primogênito, nós somos também irmãos de Cristo, tá certo? Então,
E isto vem somente através de Jesus Cristo. Então, por mais que uma pessoa ela se diz que ela é cristã, mas é necessário que ela seja adotada, receba esta adoção, né? Porque nós passamos a ser filhos de Deus, né? Não por mérito nosso, mas através de adoção, né? Vamos ler em Gálatas, no capítulo 4, versículo de 4 e 5. Também nos deixa muito claro. Gálatas, no capítulo 4. Versículo 4. Veja bem. Olha só. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Não é? A adoção de filhos. Então, nós somente podemos, né, ser contado entre os filhos de Deus através de adoção. Né? Através de adoção. Filipenses 1:3. Vamos ler. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Olha só. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação. Espera aí, eu acho que eu estou lendo errado, hein? Estou lendo em Filipenses. Efésios, né? Que eu falei. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Está aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, irmãos, olha só, veja bem, este é o propósito, né? Ele nos predestinou para sermos adotados por Cristo. Então, a grande obra de Cristo, irmãos, é isso daí, né? E é interessante, porque ali fala em predestinou. O que quer dizer esse predestinou, essa predestinação aí? É que o trabalhar de Deus na vida do homem, sabe? É todo nesse sentido. Deus trabalha nesse sentido de fazer, de nos adotar como filhos, né? Então, esse é o trabalhar de Deus, esse é o propósito de Deus. Agora, depende do homem querer, porque nós temos o livre-arbítrio, né, irmãos? Deus trabalha nesse sentido. Se o homem, ele relutar contra o trabalhar de Deus, né? Ele dizer não para esta obra de Deus, né? Ele não vai alcançar esta adoção, né? Esta adoção. Então, irmãos, veja bem, irmãos em Cristo, né? Para sermos irmãos em Cristo, necessário é que nós sejamos adotados como filhos. Só podemos ser adotados como filhos de Deus através de Cristo. Não existe outra forma. Não existe uma religião, né, que tem esse poder de fazer do homem um filho de Deus. Não existe. Tá? Necessário é que sejamos adotados por Cristo. Por quê? Porque somente assim nós podemos nos tornar parecidos com Ele. Né? Lá no livro de Hebreus também fala que, Hebreus capítulo 2, versículo 11, né? Fala que, vamos ler, Hebreus 2, 11, nos deixa muito claro
que Jesus Cristo ele faz esta obra na nossa vida e que ele não vai se envergonhar de nos chamar irmãos, né? Hebreus, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhes chamar irmãos. Tá aí, ó. Então Jesus, ele tem esse trabalhar, né? De nos adotar como filhos de Deus, e ele nos santifica. Né? O que quer dizer ele nos santifica? Ele trabalha na nossa vida para que nós carregamos a semelhança dele. E ele não vai se envergonhar de nos chamar irmãos. Né? Então, meus queridos, quando existe uma responsabilidade muito grande, sabe? De quando uma pessoa te chama de irmão em Cristo, sabe? Quando o irmão chega lá e fala, meu irmão te chama de irmão em Cristo, isso daí bem carregado de uma responsabilidade muito grande da parte dos dois. Né? Ou seja, nós estamos nos colocando na condição de filho de Deus, na condição de uma pessoa que foi novamente gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Né? Então, nós nos colocamos como cristãos. Né? Então, a preocupação, irmão, que eu tenho. Diga. Acontece que acho que está com problema de transmissão aí, querido. A sua imagem está picotando e o som também. E aqui para mim está no verdinho, está dando verdinho. Assim, conexão boa. A minha também está boa. Pode ser que seja olha só uma instabilidade momentânea. Tá assim, a conexão boa, tá no verdinho. Ah, bom. Taxa de bits está 24 kbps. Eu tô falando isso, mas não entendo não, viu, irmão? Estou lendo aqui. Continua, acho que agora voltou ao normal, vai lá. Deu uma melhorada. Então, irmãos, conforme eu estou dizendo, né? A responsabilidade é muito grande, né, irmãos? Quando nós somos contados como filhos de Deus. E qual que é a minha preocupação? A minha preocupação está sendo a seguinte, é que nesse divisor que está havendo entre os cristãos e não os cristãos, entre os conservadores e não conservadores, né? Então, isso daí, sabe, irmãos, eu acho importante, né, que quando a pessoa se diz conservadora, ela se atenta, né, para a moral judaico-cristã, né? Isso daí eu acho importante, tá? Mas o que me preocupa é o seguinte, da igreja, de Satanás não usar isso daí para enganar a igreja, né? Porque a partir do momento que você poderia estar levando a mensagem, levando a verdade, né, para aquele conservador que ele se diz cristão, sem ser, né, essa dificuldade aumentar cada vez mais, né? Porque uma das dificuldades que eu tive de conhecer a verdade é que eu me sentia pertencer à verdade, né? Eu acreditava que eu já era de Jesus Cristo. Foi quando, eu lembro, tinha na universidade, tinha um jovem, sabe? Estudante também, ele sempre entregava os folhetinhos lá na cantina. A gente ficava lá na cantina, né, na hora do intervalo, ficava lá jogando truco, né? Um mineiro gosta muito de truco. Então a gente ficava lá na cantina jogando truco e passava aquele crente,
né? Distribuindo folhetinho. Ele dizia, olha, Jesus te ama, né? E eu pensava, eu sei que Jesus me ama, eu já estou em Cristo, né? Já estou em Cristo, mas todo final de semana, naquela bebedeira, né? Então, quer dizer, ou seja, eu acreditava ter Cristo sem ter Cristo. Eu acreditava ser um filho de Deus sem ser um filho de Deus, né? Então, até quando eu conheci o Evangelho, eu acreditava que eu já era batizado, porque não é à toa que o meu pai me levou lá, né, quando eu era nenenzinho. Eu ainda pensava, assim, olha, se o meu pai ele teve essa preocupação, e se eu ter isso como verdadeiro, né, aquele batismo de criança, eu creio que Deus vai imputar isso pela minha fé, que eu sou uma pessoa batizada, né? Até que eu conheci a palavra, e pela palavra eu vi que, aí eu dei glórias a Deus que eu não era batizado, porque se eu já fosse batizado, já não restava mais, né, um sepultamento do velho homem, né? Aí quando eu descobri que eu realmente não era batizado, eu me alegrei muito, falei, opa, ainda tenho esta chance, né? Ainda tenho uma chance de arrepender dos meus pecados e estar em Cristo Jesus, né? Então, irmãos, o grande problema que eu vejo com relação a isso daí, porque eu vejo muitos irmãos chamando outras pessoas que não são irmãos de irmão, né? Como se tivesse tudo certo, tudo bem. E isso daí, irmãos, muitas das vezes é até uma falta de amor para com aquela alma. E então, pastor Valdo, eu não posso chamar uma pessoa que não é irmã de irmão. Olha, irmão, eu às vezes eu chamo, sim, eu também chamo. Quando eu vejo, sabe, irmãos, um potencial daquela pessoa, né? Que ela está ali caminhando, que ela está ali se aproximando. Não é proibitivo chamá-la de irmão, de irmã, mas nós temos de nos atentar para que isso não seja não venha mais tarde ser uma barreira para aquela pessoa abrir os olhos pelo Evangelho e pela verdade, não é? Então, muitas das vezes eu vejo, né, as pessoas, os evangélicos, de irmãos, chamam os católicos de irmãos católicos. Ah, mas o católico, ele não é irmão em Cristo. Irmãos, eu não vou, eu não, sabe, irmãos, eu não tenho, eu não detenho da verdade, né? A verdade está em Cristo. Se o nosso Deus está fazendo um trabalhar dentro do catolicismo, não sou eu que vou dizer que ele não está fazendo isto. Mas só que nós temos, a palavra de Deus fala pelos frutos, nós conhecemos a árvore, né? Então, nós temos de nos atentar, nós temos que amar essas pessoas e levar a verdade da salvação, né, para essas pessoas. Porque a partir do momento que eu percebi, sabe, irmãos, que eu não estava em Cristo, até então acreditava, foi o momento que eu falei assim, não, eu não estou em Cristo, não é? Eu quero Jesus na minha vida. Foi quando eu me atentei para conhecer realmente quem é Jesus Cristo, né? E arrependi dos meus pecados e me tornei um crente em Jesus Cristo. Então, temos de nos atentar com relação, sabe, esta falsa unidade, né? Esse ecumenismo que está existindo, né, entre os que se dizem cristãos, né? Temos de ter muito cuidado, porque muitos vão perder a salvação, sabe? Por omissão do povo de Deus, por medo, por conveniência de não falar a verdade, de não colocar a cara, né, a tapa, né? Então, irmãos, devemos ter estarmos muito atentos com relação a isto, né, irmãos? Com relação a essa questão de quem realmente é um irmão em Cristo Jesus, né? Que a palavra de Deus, ela
ela nos deixa muito claro, né? O irmão em Cristo Jesus, né, são aqueles... Eu estou com um versículo aqui que eu gostaria... Eu vou ler esse versículo. Está em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26. Né? Gálatas, no capítulo 3, versículo 26. Diz assim: olha só, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Né? Então, somente Jesus. Tá? Através dele que nós podemos, né, sermos contados entre os filhos de Deus. Por que eu li esse versículo? Eu li esse versículo pelo seguinte: necessário é que as vidas creem no Senhor Jesus. O que quer dizer crer no Senhor Jesus? Crer no Senhor Jesus quer dizer o seguinte: fazer o que ele mandou. Né? Se uma pessoa fala assim, não, eu acredito em Jesus, mas não faz o que o Senhor Jesus mandou, ele não está crendo. Né? Ele não está crendo em Jesus. Né? Se o Senhor Jesus, né, ele fala lá assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Né? E a pessoa, ela acha que o batismo não é necessário. Ela não está crendo em Jesus. Ela não está crendo em Jesus. Né? Então, porque a palavra fala, quem crê e for batizado será salvo. Quem que disse isso? Jesus Cristo. Né? Então, quantas e quantas pessoas que se dizem crer em Jesus e sequer são batizados, não são batizados. Né? Então, veja bem, crer em Jesus. Ser cristão é crer em Jesus. Né? É uma analogia muito simples, muito óbvia, né? Muito lógica. Ser cristão é crer em Jesus. E crer em Jesus é fazer o que ele nos ensinou. Guardar os seus mandamentos. Não é? Então, veja bem. O apóstolo João, ele falou, né? Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Né? Então, o crer em Jesus, o que é? É fazer o que ele manda. O que ele nos ensinou. Não é? Então, quando o Senhor Jesus ele diz assim, ó, quando o Senhor Jesus ele diz assim, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o cálice do meu sangue que é dado por vós, né? Quando ele fala assim, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, o que Jesus está dizendo aí, irmãos? Que Jesus está dizendo é o seguinte, você tem que ter uma igreja. Você tem que estar em comunhão numa igreja. Né? Você, então, o que fica muito claro é o seguinte, sabe? Quando Jesus ele disse, se a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ele vai, né? Ele vai obedecer ao Senhor nisso que ele fala, né? De participar da ceia do Senhor. É algo necessário e fundamental. Né? Como uma pessoa pode se dizer cristã, tá? Sem participar de ceia? Né? E a palavra de Deus fala, deixa claro também, por participar da ceia, ela está ligado com... Tem que participar dignamente, né? Dignamente, tem que ser filho de Deus para participar da ceia. Sabe, irmão? Não pode
banalizar uma ceia do Senhor, repartir o pão em pessoas que não são filhos de Deus, né? Isso é abominação. Então, irmãos, é necessário sim que eu estou notando que a igreja ela está perdendo muito do seu aroma, ela está perdendo muito do perfume de Cristo. Esse perfume de Cristo está exalando, está perdendo a força cada vez mais, né? Por quê? Porque a igreja ela está perdendo muito, sabe, dessa questão de falar a palavra, de desagradar as pessoas, né? Porque a palavra ela desagrada as pessoas, irmãos. Jesus, outra coisa que o Senhor Jesus diz, negai a si mesmo, né? Negai a si mesmo. Tome a cada dia a tua cruz e siga-me. Então, é isto que Jesus nos disse, e necessário é assim, que nós tomamos esta posição de levarmos a verdade, a palavra, por amor às almas, por amor às vidas, e termos esse discernimento do corpo de Cristo. Nós temos que discernir o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo é composto pelos teus membros, por pessoas que arrependeram dos pecados, né? Que hoje são filhos de Deus em Jesus Cristo, né? Glórias a Deus, irmãos, já estou aqui chegando ao final, né? Porque algo que eu quero passar ainda para vocês, irmãos, agora no final, com relação às pessoas, né, que são boas pessoas e que elas não são bons cristãos, né? Esse é o caso de pessoas que fazem, né, se preocupam com o próximo, né? Eu até estava conversando lá em Minas, né, com uma senhora, ela é muito conhecida por ajudar, né? Ela sempre ajuda ali no bairro, uma pessoa tem uma necessidade, ela vai ajuda, ou a outra está com a mãe lá doente na cama, ela vai lá, sabe, ajuda aquela pessoa, dá banho, né? Na pessoa, tudo isso fazendo uma ação, né, de caridade muito forte, muito reconhecida, né? Então, eu conversando com ela, né, foi até no final da semana que eu estava lá em Minas, e ela começou a falar, né, se justificar pelas obras, né? E quem que vai falar mal das obras, né? Quem vai falar mal, né, de uma pessoa que ajuda o próximo, né? Quem que vai falar mal de uma pessoa que dedica, né, parte, né, da sua vida em pró a outra pessoa, aos pobres, né? Quem que vai falar mal? Ninguém vai falar mal. Mas é onde entra o Espírito Santo, né, irmãos? Quando você vai levar a mensagem, no caso dela, eu expliquei muito para ela a situação de Cornélio, né? Cornélio, vamos ler, né, irmãos? Agora no final, vamos ler essa parte de Cornélio, que está no livro de Atos, no capítulo 10, versículo de 1 em diante, que eu acho que vai ser fundamental, porque vai nos esclarecer algo grandioso, né? Com relação às pessoas que praticam boas obras, né? Então, no livro de Atos, no capítulo 10, versículo de 1, eu vou ler até o 6, que diz assim, ó. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, né? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia,
viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, irmãos, isso daí nos mostra, nos deixa muito claro, irmão. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem das luzes onde não há mudança nem sombra de variação. Então, todo dom perfeito, tudo aquilo, né, irmãos, que está relacionado ao amor, aqui em Cornélio, nessa passagem, deixou muito claro que chegou até a Deus, né? Então, eu sempre digo, quando uma pessoa ela faz atos de amor, né, aquilo ela está dando um lugar para Deus na vida dela. Ao ponto também as pessoas que cometem os atos malignos passam a dar lugar a Satanás na vida delas, né? Então, aqui no caso de Cornélio, ele sem conhecer Jesus, né? As suas esmolas chegaram até a Deus, né? Então, é o que eu até falei para aquela senhora, sabe? Eu admirei muito o que ela fazia ali, né? Tudo, ela, sabe, tomar tempo da sua vida, né? Com a intenção de gastar, né, sua vida para ajudar as pessoas, né? Mas só que aqui, irmãos, deixa muito claro que não é o suficiente, porque quando nós lemos aqui, ó, que diz assim, ó, no capítulo 5, no versículo 5, né, no 10:5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, irmãos, mas faltou aqui para necessário foi o quê? Cornélio procurar Pedro, porque somente através de Pedro, da pregação, através da palavra, que ele poderia ser, né, se tornar um filho de Deus, né? E foi o que aconteceu. Não apenas Cornélio, como a sua guarda, teve várias pessoas que ali foram batizadas, né, com o Espírito Santo, nas águas, e se tornaram filhos de Deus. Então, irmão, necessário sim que nós levamos a mensagem, levamos a verdade, né? Possamos levar a palavra que nós tanto, né, temos conhecido aqui na igreja, né? Ter amor às almas, para que nós possamos granjear cada vez mais almas e vidas, né? Para que possam serem feitos filhos de Deus, né? Através da igreja. Então, glórias ao Senhor Jesus. Eu quero estar encerrando aqui a pregação, e a hora que encerrar aqui, nós podemos fazer, né, pastor Hélio, uma oração, né, para que o poder de Jesus, né, nos visite a nossa vida e o nosso